Amém. Como que você está? Vai ficar melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida com Deus é assim, de fé em fé, glória em glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo, em unidade com você, preparou o caminho para que a palavra de Deus seja semeada e essa palavra vai frutificar tremendamente nas nossas vidas. Estamos no meio de uma série que parece uma série interminável, mas eu garanto para você que ela vai terminar daqui a pouco, sobre fé em ação. E por que nós temos falado sobre esse assunto? Deus tem colocado muito forte no nosso coração que nós estamos para experimentar um grande mover de Deus nesses dias. Mas tudo que Deus faz em cima de princípios. Nós temos entendido isso, que Deus não age por dó, mas Deus age por princípios, Deus age pela palavra. E a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos entendido que essa plataforma que Deus está nos levando a estabelecer na nossa vida pessoal, na nossa igreja, é uma plataforma sólida para um grande mover de Deus que vai ser construído em cima disso. E nós temos falado, as primeiras palavras, as 2 semanas nós ministramos sobre a fé baseada na palavra de Deus. A base da nossa fé, onde a nossa fé é plantada é na palavra. A nossa fé não é fruto simplesmente de um otimismo, porque a gente acha que a coisa vai melhorar, porque a gente acha que nós vamos conquistar alguma coisa. O otimismo é muito bom, a fé natural, ela é muito boa, mas ela é suficiente para levar as pessoas a conquistar um diploma, a conquistar uma boa profissão, um salário melhor, então um esforço, esse tipo de fé, ela é capaz de fazer tudo isso, mas a fé baseada na palavra de Deus é a fé que nos transforma de dentro para fora, é a fé que nos leva a ter a vida eterna, é a fé que nos leva a experimentar tudo que Deus planejou, mas isso tem uma base, não é porque nós achamos, é porque a palavra de Deus diz, e nós plantamos a nossa vida nessa palavra. Por exemplo, eu perguntei para você, como que você está? Tudo bem? Eu disse, vai melhorar, mas não é porque só eu desejo que vai melhorar, porque a Bíblia diz que a nossa vereda é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então se Deus disse isso, aí eu posso nessa palavra basear a minha fé. Por que Jesus criticou os discípulos no barco, quando o barco estava quase afundando por causa da tempestade? Porque Jesus tinha dito, vamos para o outro lado. Ele estabeleceu uma base que é a palavra dele. No meio do caminho os discípulos vão lá, acordam Jesus e falam, nós vamos morrer? Peraí, eu não disse que a gente vai para o outro lado? Pode ser com barco, sem barco, andando, nadando, voando, de algum jeito. Mas Jesus disse, se nós acreditarmos, nós vamos chegar no outro lado. Então não é uma questão de sorte. Não é uma questão de otimismo, é uma questão que nós precisamos descobrir qual a palavra que dá base para isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus é a raiz da nossa fé. Nós falamos aqui sobre quem define a sua identidade. Nós passamos, todo ser humano passa por muitas tribulações, por muitos traumas, por muitas portas fechadas, às vezes por rejeição, por abandono, e muitas pessoas ancoram a sua vida nessas marcas, e a identidade da pessoa passa a ser deformada, de acordo com aquele incidente. Mas quando nós temos um encontro com a palavra, quem define quem eu sou é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele me criou com um propósito. E a nossa obstinação deve ser viver esse potencial máximo que Deus colocou dentro de nós. Mas nós precisamos identificar isso através da palavra de Deus. Não é uma questão só de autoestima ou baixa estima, mas é uma questão de conhecer a palavra de Deus, o que Deus diz a nosso respeito. Nós também falamos sobre o chamar, que é ouça Israel. Ouça Israel. Tivemos 2 ministrações sobre o chamar e trazendo isso para a nossa vida prática, trazendo a palavra de Deus, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Segundo psicanalistas, de 9 a 15 mil palavras por dia, nós falamos conosco mesmo. Agora imagine se a gente entende esse chamar de Deus, ouça Israel, ouça o que eu estou dizendo, e a gente começa a proclamar isso sobre nós mesmos. A nossa vida vai se encher da palavra de Deus. Então esse é o chamar de Deus. E a semana passada, nós falamos sobre as 2 molas que dinamizam, que impulsionam a nossa fé. Quais são essas molas? Quem se lembra? Testemunho e jejum.
Então o testemunho vai fertilizando o ambiente, vai deixando o ambiente propício para a nossa fé saltar. Por isso que nós precisamos proclamar todos os feitos do Senhor, como o Salmo 103 diz, nós devemos declarar, proclamar todos os feitos do Senhor, tudo que Deus faz por nós, transformar isso em testemunho. E o jejum dinamiza a nossa fé. E por isso que nós estamos começando amanhã o nosso poderoso jejum de 21 dias. Eu creio que Deus vai fazer coisas incríveis na nossa vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas. E nós vamos ter aqui reuniões de oração todos os dias, das 10 da noite, das 22 às 23. E na terça-feira, que vai ser das 7 às 8, das 19 às 20. Então vejam um desses horários, um desses dias. Vem para cá, para nós cultivarmos esse ambiente de fé, porque a nossa fé vai saltar. Depois desse jejum, a nossa fé vai estar num outro patamar. E hoje eu quero falar aqui sobre fé, a antecipação da vitória. O que isso significa, queridos? Nós entendemos que desde que o mundo foi criado e o pecado entrou no mundo, o mundo vive em batalha. Todas as pessoas passam por lutas terríveis. Nós vemos a primeira família, Adão e Eva. Eu fico imaginando a luta que esses dois enfrentaram logo depois do pecado. Além de não ter mais a presença de Deus, eles veem os filhos crescendo, se odiando, e um matando o outro. E essa foi a tônica, essa foi quase que o prenúncio do que seria o mundo. Cheio de catástrofe, cheio de vírus, cheio de doenças, cheio de prostituição, cheio de tantas coisas, cheio de guerras, de ódio, situações terríveis. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, esse medo todo que o mundo está do coronavírus, mas isso não é novo. Isso não é novo, é uma repetição de lutas terríveis que vai dizimando pessoas, vai acabando com pessoas. Então o mundo é uma batalha. Mas tem uma notícia maravilhosa. Tem uma notícia maravilhosa. Deus, a palavra de Deus nos fala de uma lista. Em Hebreus capítulo 11 fala, Deus foi detalhista, Ele fez uma lista de vencedores da velha aliança, do Velho Testamento, tem uma lista detalhada, quem foram as pessoas que venceram essa batalha, quem foram essas pessoas, e eles têm algo em comum. E o que eles têm em comum? A Bíblia diz que todos eles venceram pela fé, pela fé. Olha o que João fala, o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, João diz o seguinte: (1 João 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, eu gosto desse versículo, porque tem tantas coisas que são tão complicadas. Tão complicadas. O ser humano é tão complicado, mas aqui Deus vai de uma forma simples. Ele diz o seguinte: é como se nós tivéssemos uma batalha gigantesca, mas Ele fala, eu tenho uma estratégia para você. Mas você não precisa sentar e ter 10 lições e depois você fazer mais 5 anos e pós-graduação para você estar bem habilitado para vencer essa batalha. Ele diz o seguinte: você só precisa de uma arma para vencer essa batalha. E que arma é essa? A fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que nós estamos falando tanto sobre isso aqui. Porque se nós estamos em batalha, o mundo está em batalha. A batalha contra o propósito de Deus, batalha contra o caráter de Deus, batalha contra a vontade de Deus. Nós precisamos de uma arma só para vencer. E essa arma chama-se fé. Chama-se fé. E de acordo com o tema da ministração, a fé bíblica é uma antecipação da vitória. Muitas vezes nós vemos hoje no mundo existe uma doença emocional muito grande chamada ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma antecipação de pseudos problemas. São pessoas que ficam ali ansiosas e com medo e maquinando o mal que possivelmente vai acontecer amanhã. Seja na área financeira, seja na área física. Hoje com as notícias é muito fácil você ficar pensando essa questão do coronavírus. Uma coisa engraçada que aconteceu esses dias no Japão, que é bem típico do Japão. A Márcia estava lendo essa matéria, a gente viveu lá, a gente sabe que isso é verdade. Dentro de um trem, o trem no Japão é lotado. Todo mundo, óbvio, por causa do coronavírus, está andando de máscara no Japão, porque eles já andam no inverno normalmente, andando de máscara. De repente, uma pessoa no trem sem máscara começou a espirrar.
Sabe o que alguém fez? Apertou o botão de emergência, o trem parou. Olha como os caras, eles ficaram apavorados. Esse cara está doente e vai contaminar todo mundo. O trem parou, teve que parar. Imagina parar a malha ferroviária por causa do espirro de uma pessoa. São pessoas que estão antecipando. Existe a prevenção, obviamente, nós temos que ser prudentes muitas vezes em muitas coisas, mas todas essas notícias vão gerando na vida das pessoas uma ansiedade, que é uma antecipação da derrota, antecipação do problema. Fé é exatamente o oposto. É uma antecipação da vitória. Da vitória. Amém, queridos? Você crê nisso? Você recebe isso? Então eu quero mostrar para vocês aqui uma história que vai dar base para esse princípio. É uma história de um profeta muito famoso no Velho Testamento, o profeta Eliseu. Nós vamos ler essa história dele em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 13. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 13. Diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual de nós está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel e que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Então essa história é uma história muito, muito poderosa. Então o rei da Síria, com um exército poderoso, reuniu os seus conselheiros para estabelecer estratégia para vencer Israel. Mas lá em Israel tinha um profeta chamado Eliseu. E Deus revelava para Eliseu a estratégia. E Eliseu estragava o elemento surpresa, porque ele falava para o rei de Israel: olha, o rei da Síria planejou atacar vocês naquele vale. Israel não ia para aquele vale e o rei da Síria era frustrado. E o cara ficou, isso acontecendo várias vezes, e o cara ficou muito irritado, chamou os conselheiros e falou: tem um traidor entre a gente. Tem alguém que está nos traindo e hoje nós vamos descobrir. Aí falaram para ele: majestade, não tem nenhum traidor. A questão é que do outro lado tem um homem de Deus, que tem intimidade com Deus e revela até os segredos do seu quarto. O rei deve ter ficado apavorado. Tem um espião aqui. Mas o que isso significa, queridos? Aqui nós mostramos, a Bíblia nos mostra como nós podemos antecipar a vitória. Primeiro ponto: quando de fato nós somos homens de Deus, nós temos acesso ao trono da graça através do sangue de Cristo, nós temos intimidade com Deus e oração, e Eliseu era um homem que orava. Oração não é simplesmente uma resposta que nós damos aos problemas que acontecem, mas a oração antecipa-nos, antecipa a vitória. A oração acaba com a estratégia de Satanás de vencer as nossas vidas. É muito importante nós entendermos esse princípio, porque muitos cristãos passam a ter uma vida de jejum e oração quando o problema bate na porta. O problema bateu na porta e você vai começar a orar. Você vai vencer, mas já está atrasado. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ruge como leão buscando a quem possa tragar. E a Bíblia fala: não seja ignorante com relação aos ardis de Satanás. O diabo, ele entende de gente. Eu estou lendo um livro falando sobre essa estratégia de marketing. E hoje já não se faz dessa forma, que existem formas mais tecnológicas para se fazer isso. Mas antigamente, dentro das grandes redes de supermercados, tinham câmeras que ficavam filmando as pessoas para ver a reação das pessoas quando entravam no supermercado. Eles assistiam horas e horas e horas e horas e horas de vídeo para entender do comportamento humano, para montar a sua estratégia. Então, se eles descobriram nessa estratégia, isso é antigo, que normalmente as pessoas entravam no supermercado e já se dirigiam para o lado direito. Então o que eles faziam? Pegam os produtos mais caros e mais lucrativos e põem exatamente onde as pessoas vão passar, porque eles começaram a entender de comportamento humano. Agora, quem é especialista em comportamento humano é o diabo. Ele é um estrategista.
Ele faz todo aquele trama, ele já sabe as reações, ele sabe a reação das pessoas diante do dinheiro, ele sabe a reação das pessoas diante de um aumento de salário, ele sabe a reação das pessoas quando vai ser mandado embora, ele sabe a reação das pessoas quando chega em casa cansado, ele sabe, ele conhece tudo, e ele arma um monte de estratégia. Ele só não pode com uma coisa: com pessoas que têm intimidade com Deus, bagunçam a estratégia do diabo, e foi o que Eliseu fez. E o rei não entendeu isso. Jesus, quando estava com os seus discípulos, no momento mais crucial da história, onde Jesus estava para ser preso, Jesus deu uma pérola para os discípulos e eles não captaram lá naquele momento. Jesus disse para eles: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Olha que pérola. Jesus está dizendo o seguinte: se a gente tiver de fato uma vida de oração e intimidade, muitas vezes Deus vai até nos livrar da tentação, livrar do ataque do diabo. Nós vamos nos antecipar a Satanás. Os planos dele vão ser desfeitos antes mesmo de serem colocados em ação. E o rei da Síria ficou maluco com isso e ele mudou a estratégia. Falou: então eu não vou atacar mais Israel, porque não dá certo, eu tenho que atacar esse cara, esse profeta que revela os nossos segredos. E aí ele vai, na sequência aqui no versículo 14, diz assim: então ele descobriu que Eliseu estava em Dotã, e ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu a tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, que faremos? Aqui nesse episódio, então, Eliseu ele tinha um servo. Esse servo de Eliseu, ele era novo no ofício de discípulo do profeta. E de repente ele levanta de manhã e ele vê o lugar que eles estavam, o acampamento cercado de exércitos assírios. E aí ele fez o que muitos cristãos fazem: o tipo de oração que não tem base na fé. Eles viram a luta, ele viu ali a situação complicada. Muitos cristãos passam por isso e começam a clamar diante de Deus, mas sem fé. E qual foi a oração dele aqui? O que ele falou? Ai, meu Senhor, estamos perdidos, estamos na roça. E agora? Estamos no mato sem cachorro. O que vai ser de nós? Como vai ser? Acha que isso é oração? Isso não é oração. A oração que é ouvida por Deus é baseada em algo, que é a fé, que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus. E esse homem ficou apavorado. Aí ele foi, e Eliseu disse para ele aqui, e o profeta respondeu. É como se o profeta dissesse para ele o seguinte: rapaz, discípulo, vem cá, espera só um pouquinho que eu vou abrir uma janela, e eu vou agora enxergar o que está acontecendo lá em cima, que é o que me interessa, não o que está acontecendo aqui embaixo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque os nossos olhos captam o que está acontecendo aqui embaixo. Lembre-se que eu disse, desde que o pecado entrou no mundo, esse mundo está em guerra. Guerra. Há uma guerra contra a sua família, há uma guerra contra a moral, há uma guerra contra o seu casamento, há uma guerra contra a sua vida ministerial, há uma guerra. Então o mundo traz para a gente uma informação, mas Eliseu falou para esse jovem aqui, ensinando ele, discipulando, ele fala: espera, é o seguinte, eu vou abrir uma janela para ver o que está acontecendo lá em cima, porque é isso que me interessa. É lá que me interessa. O que Deus está fazendo lá é que define a minha vida, não o que está acontecendo aqui na terra. E o que Eliseu viu? Na sequência, ele diz aqui: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Então ele falou para ele: fica tranquilo, esse exército aqui é muito mais poderoso do que esse daí. E aí Eliseu fez a oração, e olha a oração de um homem de Deus, um homem cheio de fé. Ele diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso é muito poderoso. A fé abre essa janela para nós enxergarmos uma outra dimensão que vai além dessa dimensão. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A fé abre os nossos olhos espirituais para viver e enxergar nessa outra dimensão. A dimensão espiritual, o que Deus está fazendo, o que Deus está planejando, qual é o propósito dele para nós.
Muitas vezes cristãos perdem essa batalha por não entender exatamente o que é a fé e como a fé opera. Eliseu entendia muito bem isso. Porque a questão estava acontecendo no campo físico, aquele cerco, e também estava acontecendo no campo espiritual, aquele cerco. O cerco espiritual a favor de Eliseu, o cerco físico contra Eliseu. Mas a fé de Eliseu, ou a falta de fé de Eliseu, ia determinar qual exército ia batalhar com ele. Se ele não enxergasse o exército espiritual e fizesse como aquele jovem, então de fato ele ia ser engolido pelo exército da terra. Mas como a fé dele o levou a enxergar o exército espiritual, a alma dele se acalmou. Ele falou, eu sei que tem alguém batalhando por mim, então deixa eu ficar aqui assistindo. Depois na sua casa você leia o restante da história. É quase que uma história, podia dizer que é uma história bizarra até. Porque Deus cegou os olhos daqueles caras. Foi um negócio muito incrível. Foi um negócio muito incrível. Mas o problema, muitas vezes, nós como cristãos, é se nós estamos numa batalha. E a arma que vence essa batalha é a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos, urgentemente, sermos especialistas no uso dessa arma. Nós não temos uma segunda arma. A arma que nós temos é a fé. Agora, se nós não soubermos usar essa arma, aí nós somos engolidos pelo diabo. Então, como usa a fé? Qual a estratégia para usar essa fé? Eu quero mostrar para vocês aqui como há uma, até em nome de Jesus, derrubar um mito de falta de entendimento do uso da fé. O que você acha dessa frase, por exemplo? Pela fé, eu declaro que meu filho vai ser transformado. Pela fé, eu declaro que a minha casa vai ser transformada. Pela fé, eu declaro que o meu casamento vai ser transformado. Pela fé, eu declaro que eu serei curado. O que você acha dessa frase, dessas frases? Poderosa, né? Só que não. Só que não. Mas são frases ditas pela fé. Mas não adianta só colocar o nome da fé ali. Não é colocar só o nome da fé. É a mesma coisa de pegar uma metralhadora carregada e tentar usar essa metralhadora como canivete. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas o que está de errado nessa frase? São frases muito boas e poderosas. Mas são frases que falam da esperança e não da fé. Mas qual é a diferença? Esperança fala a respeito do futuro. Fé fala a respeito do presente e do passado. Aqui está a questão. Aqui está a questão. Por exemplo, nós sabemos que um dia Jesus vai voltar. Ele já voltou? Já teve a segunda volta de Jesus? Não. Quando eu era criança eu tinha muita dúvida sobre isso. Tinha medo, assistia aqueles filmes lá deixados para trás e tudo mais. Aí dava umas escorregadas, pisava na bola, acordava de noite, ia correndo no quarto da minha mãe, que era bem santa, para saber se ela estava lá. Que se ela estava lá é sinal que Jesus não voltou ainda. Então Jesus vai voltar um dia, isso é certo, é certeza que isso vai acontecer. Mas se não aconteceu ainda, nós estamos falando de algo que nós esperamos. Agora, a fé é tudo aquilo que Jesus já fez, já conquistou e nós já temos. É entender essa dimensão espiritual que já foi tudo concretizado. E a nossa fé vai dar acesso para aquilo que já temos. Nesse mundo espiritual. E que vai se materializar no mundo físico através da nossa fé. Foi a história de Eliseu. Eliseu já tinha, aliás, do exército da Síria chegar para batalhar com ele, já tinha o exército celestial com ele. Já tinha isso lá. Não era algo que ele clamou para que viesse, já tinha. E ele simplesmente olhou e se apossou daquilo. E a vitória foi dele. Ele materializou aquela vitória no mundo físico através da fé. Por isso, queridos, eu quero aqui analisar junto com você, já caminhando para a conclusão dessa palavra. Eu prometo que eu vou falar um pouco mais, numa outra vez, a respeito da diferença de fé e esperança, porque é algo que confunde muitas vezes a nossa cabeça, e nós precisamos ser hábeis no uso da fé. A esperança é muito boa, a Bíblia fala que a esperança é a âncora da alma, mas o que traz milagre na nossa vida não é a esperança, é a fé.
É a fé. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas caminhando para o final, para a conclusão aqui, tem uma declaração de Jesus que vai mostrar o fundamento da nossa fé. Quando Jesus estava no final da sua vida, em João capítulo 19, a partir do versículo 29, nós vamos ver aqui um momento crucial do fim da vida de Jesus, do último suspiro de Jesus na terra, que foi captado por João e foi registrado aqui na Bíblia por João. Está lá em João capítulo 19, Evangelho de João capítulo 19, a partir do versículo 29. Diz assim: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O vinagre aqui, eu creio que é figura. Isaías fala um pouco sobre isso, uma outra linguagem. Figura de maldição. Jesus bebeu a nossa maldição e a destruiu. Isaías 53 fala que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as maldições. Deus não mudou o plano dele por causa dos erros e do pecado do homem. Desde o início, antes do homem ser criado, Deus já tinha um plano. E esse plano não mudou em nada. Não mudou em nada. Na verdade, esse plano exigiu simplesmente que para ser realizado, concretizado, alguém tinha que pagar o preço. O Cordeiro de Deus tinha que ser sacrificado, pagando o preço pelo pecado de todo mundo. E quando Jesus diz essa frase, está consumado, era uma comunicação espiritual. Que Deus entendia essa comunicação, os discípulos não entenderam, porque não entendiam a dimensão da obra redentora de Cristo. Mas Deus sabia, é como Jesus dizendo para o Pai: agora sim, tudo que o Senhor planejou é perfeitamente acessível aos homens, porque já foi realizado. A salvação de todos os homens já estava pronta. O perdão dos pecados já estava pronto. A quebra das maldições já estava pronta. Tudo que Deus planejou, todos os sonhos de Deus, todas as vitórias já estavam planejadas, já estavam prontas através do está consumado. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quando Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. No está consumado, tudo isso já está concretizado. É como se tudo que Jesus conquistou, os sonhos e os planos de Deus, fossem estocados num grande armazém. Agora, a partir daí, o Espírito Santo traz uma chave nas nossas mãos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é revelada a nós, nós pegamos uma chave. O aspecto sobre o qual nós temos revelação é uma chave chamada fé. Agora, a fé é muito ampla, assim como a palavra de Deus é muito ampla. Então, por exemplo, quando alguém ouve a palavra, eu creio que muitas pessoas estão ouvindo hoje, e vai acontecer exatamente o seguinte: a pessoa ouve a palavra e ela percebe que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Quando ela entende que só Jesus Cristo morreu na cruz e Ele pagou o preço pelos nossos pecados e Ele é digno de receber a nossa vida. Quando a pessoa entende isso, é uma revelação que o Espírito Santo traz, é uma chave. E o que essa chave dá acesso? A salvação. Salvação. Aí a pessoa se converteu, ela está vivendo debaixo de maldição, maldição hereditária. E aí tem gente que estuda sobre maldição hereditária e fica especialista em maldição hereditária, e eu não sou contra isso. Eu não sou contra isso. Mas na verdade, nós precisamos ser especialista na chave que destrava isso. E qual que é a chave? A nossa fé. Já foi conquistado. Já foi conquistado. Quando a gente tem revelação disso, uau! A gente recebe a chave. Abre e tem acesso àquilo que Jesus já conquistou para nós. Está passando por problema no casamento? O mundo diz: chuta, vai embora. O seu direito é ser feliz.
Esquece esse cara, esquece essa mulher, abandona. Mas ele vai lendo a palavra, ele percebe o que a palavra de Deus diz e tem revelação de que ele já tem um casamento feliz, um casamento realizado segundo o propósito de Deus. Essa revelação o leva a cessar essa bênção. Só que muitas vezes isso não se materializa automaticamente. Existe um processo de maturação da nossa fé, mas isso não indica que vai acontecer no futuro. Já é realidade no mundo espiritual. Nós vamos acessar isso. Às vezes o acesso pode demorar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, mas o interessa é que eu já tenho o que Cristo programou para mim, o que Cristo conquistou para mim. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que esse estoque, esse armazém celestial que está por trás dessa palavra está consumado. Nós temos acesso através dessa chave chamada fé. Aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu não estou falando aqui, queridos, de uma vida fácil. Mas eu estou falando de uma vida, e a única, que de fato e de verdade vale a pena ser vivida. Por isso que pela fé vale a pena viver, mas também vale a pena morrer pela fé. A Bíblia nos diz isso. De inúmeras pessoas que foram martirizadas pela sua fé. Todas elas se sentiam privilegiadas. Porque a nossa fé não garante uma vida sem problemas, mas a nossa fé garante vitória até sobre a morte. Até sobre a morte. Qual é o pior inimigo? A morte. Até sobre a morte, a nossa fé garante vitória. Tudo isso está centralizado na cruz de Cristo. Por isso que nós olhamos para a cruz. Por isso que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que nós vamos celebrar essa ceia e nós vamos nos preparar para isso agora. Esse é um momento maravilhoso. Por isso que Jesus deu essa ordenança maravilhosa de nós celebrarmos a ceia, lembrando da sua morte e proclamando a sua morte. Eu quero, para encerrar aqui antes da ceia, que você vá comigo para Gálatas 2:20. Nós vamos ver a base da nossa vida. Aleluia. Gálatas 2:20. Já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que a Bíblia está dizendo aqui? Paulo ele fala claramente dessas duas dimensões, a dimensão do corpo e a dimensão do espírito. A Bíblia fala que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Não é algo que vai acontecer um dia. Deixa eu dar essa notícia para você. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Espera aí, deixa eu falar para esse lado aqui. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Posso falar aqui também? Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É o que a palavra de Deus diz. Não é algo que vai acontecer um dia. Já aconteceu. Já aconteceu. E baseado nisso, é o que Paulo está dizendo aqui. Eu já fui crucificado com Cristo. E agora, a vida que eu vivo no corpo, nessa terra, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo? A fé que nós vivemos, a fé que nós processamos, que nós professamos, não é uma fé humana, não é uma fé da nossa característica otimista humana. A fé que nós professamos é a fé do Filho de Deus, é a fé de Cristo Jesus, é a fé da qual Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele já processou essa fé. Ele é o autor dessa fé, e Ele insere essa fé no nosso coração, quando nós olhamos a palavra de Deus, e dá aquele uau, a fé de quem? De Cristo.
E por causa dessa fé, quando nós acessamos essa fé, nós temos acesso também, juntamente com ela, de todas as coisas que Deus conquistou para nós. Irmão amado, Deus está levantando um exército poderoso na terra. Nós vamos passar por dias de tribulações. Nós vamos passar por dias difíceis. Dias de perseguições. Eu não estou pregando catástrofe, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Vai ver, você quer saber o final da história? Dá uma lidinha. Dá uma lidinha. Só que a verdade é o seguinte, é algo que eu gosto muito de fazer, eu quero te animar a fazer. Quando a luta está muito apertada, está muito difícil, dá uma folhada e vai ver o final da história. Nós vamos ver que o final da história, aqueles que estão com Cristo são mais do que vencedores. O diabo, aquele que ruge como leão, buscando a quem possa tragar, nós vamos ver que o final dele é ser acorrentado, amarrado e destruído. Quando a gente vai ver o final da história, irmãos, isso traz, a gente antecipa essa vitória para o momento que nós estamos vivendo. E qual que é a chave para isso? A fé. Eu gosto de dar esse conselho também para aqueles que estão vivendo uma vida torta. Porque tem gente que está vivendo uma vida torta, uma vida de rebelião contra a palavra, e acha que no final vai ficar tudo certo. Eu te aconselho também, por favor, dá uma folhadinha no final da história e ver o que acontece com aqueles que estão a vida torta e se rebelando contra a palavra de Deus. A Bíblia fala, ficam de fora. Ficam de fora os prostitutos, ficam de fora os efeminados, ficam de fora. A Bíblia diz. É só olhar o final da história. Mas isso não é para trazer peso, é para trazer temor. Fala, Senhor, é isso aí, então deixa eu voltar aqui, trazer agora a cruz, a centralidade da minha vida. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou a si mesmo por mim. Eu te pergunto, querido, dá para viver uma vida de derrota, conhecendo essa verdade, tendo Jesus como Senhor da nossa vida? Por isso que o povo que conhece a Deus é sim o povo mais feliz da terra, é o povo que se levanta. Pode vir tempestade, pode vir o que for, mas nada vai nos separar do amor de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Dá para viver uma vida ali acanhada? Não. Por isso que a palavra de Deus fala que o justo é intrépido como leão. Não tem outro jeito. Não dá para viver uma vida cabisbaixa, uma vida deprimida. Porque a fé ativa as nossas vidas, irmãos. Ah, que coisa maravilhosa. Por isso nós vivemos pela fé, e se for preciso nós morremos pela fé. Mas nós jamais apostataremos ou abandonaremos a nossa fé. Quero te convidar a ficar em pé agora. A centralidade da nossa fé, o centro da nossa fé é a cruz de Cristo. É por isso que Jesus, ao celebrar a ceia com os seus discípulos, no momento crucial da história, o momento que ele estava para declarar o está consumado. Antes disso ele celebrou a ceia com os discípulos, e ele já fez um anúncio ali. Falou, essa última refeição que a gente come aqui, até que se cumpra tudo no reino do meu Pai. Irmãos, tudo programado, nada saiu da linha. Não tem nenhum imprevisto. Os discípulos ficaram apavorados, achando que agora Jesus morreu, Jesus agora acabou tudo. Nada saiu do previsto. O inferno foi abalado. A Bíblia fala que Deus destituiu principados e potestades e os expôs publicamente. Tudo isso aconteceu na cruz de Cristo. Aí Jesus dá uma ordem, estabelece um sacramento. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo ele repete as palavras de Jesus. Ele fala, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e distribuiu entre os discípulos, dizendo, este é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente também,
Ele distribuiu o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É um sacramento que vai ser repetido todas as vezes, até que Ele venha, até que seja o último aqui. Nós vamos celebrar a ceia, mas com consciência, porque aí Paulo fala: por isso examine-se o homem a si mesmo. Porque a ceia não é um ato religioso, um ritual religioso. Irmãos, a ceia é um anúncio da morte de Cristo. A base da nossa fé. E o que isso indica? Indica que a minha vida precisa estar alinhada com essa cruz, devotada a essa cruz, aliançada com essa cruz. Por isso que Paulo fala: não participe de qualquer jeito, examine-se a si mesmo. Eu creio que esse é um momento de consagração, momento também de arrependimento, momento de consciência, de ter consciência do preço que foi pago. O Cordeiro, Ele é digno de receber honra, Ele é digno de receber honra, porque Ele pagou o preço. Que Ele seja honrado com a nossa vida, Ele seja honrado com a nossa consagração. A ceia é um momento também, para mim, de constrangimento, de falar: Senhor, minha vida é Tua, Senhor, do lixo levanta príncipes. É hora de ativação da nossa fé. Por isso nós vamos orar agora consagrando esses elementos. Você vai sair do seu lugar assim que eu terminar de orar, pegar, mas você vai continuar orando, consagrando a sua vida ao Senhor, lembrando que você é dele, Ele tem o direito sobre a sua vida, Ele tem o direito sobre a nossa vida. Aleluia. E esse é o povo que se levanta para revolucionar essa terra. Ah, irmãos, quanta expectativa maravilhosa Deus tem colocado no nosso coração. Pai, obrigado, Deus, por este momento. Nós consagramos diante de Ti os elementos da ceia, o pão, o cálice. Consagramos principalmente as nossas vidas. Espírito Santo, traz consciência no nosso coração desse momento. Seja um momento, ó Deus, de consagração, de relembrarmos a aliança que nós temos contigo. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Pode pegar o pão e o cálice. Porque Ele